Nova Manhã. Entrevista do dia. O segmento de bares e restaurantes sofreu muito com a pandemia em razão dos inúmeros fechamentos do comércio. Você deve lembrar, né, Lilian, quando começou a pandemia, no primeiro mês foi um Deus nos acuda, todo mundo fechando, ninguém sabendo o que ia acontecer, movimento zero. Depois houve uma abertura gradual, mas aí por pelo menos 4 meses continuou sendo muito restrito, muito difícil. E aí gradualmente foi abrindo, mas com restrição, todo mundo com máscara, mantendo o distanciamento, reduzindo o número de mesas, né, e logicamente a lotação dos locais, para pouco tempo aí as coisas voltarem ao normal. Parece que temos um grilo aqui no estúdio, Jonathan Alves. Olha que bacana, mas vamos lá. Vamos seguir com ele mesmo. E aí, com a intenção de reduzir os prejuízos dos setores de eventos e turismo, abalados aí por essas medidas de contenção de circulação de pessoas durante a pandemia da Covid-19, foi criado o PERSE, Programa de Retomada do Setor de Eventos, isso lá em 2021. Quem tem as informações sobre o assunto é o advogado tributarista Danilo Zaninello, que está aqui no estúdio da Nova Brasil. Bom dia, Danilo, tudo bem? Olá, bom dia a todos aqui do estúdio, bom dia aos ouvintes, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Danilo, explica melhor para a gente então o que é esse programa e o que ele permite, se permite redução de impostos ou não pagar, ou carência, ou crédito, dá os detalhes para a gente. Bom, como dito, né, o setor de eventos foi o mais prejudicado durante a pandemia, principalmente aqueles envolvidos com viagem, foram os primeiros a fecharem e os últimos a poderem retomar, shows e tudo mais. No ano de 2021 foi proposta, né, essa alteração na legislação para que houvesse uma série de benefícios para o setor de eventos, inicialmente limitado aos eventos diretos, a promoção de shows, viagens e tudo mais. Quando foi promulgada a legislação, o presidente vetou uma série de possibilidades, limitando o PERSE simplesmente ao parcelamento em condições especiais para quem tinha dívidas com a Procuradoria. Inicialmente também era em maio de 2021, quando foi promulgada a legislação, ficou do Ministério da Economia propor novos quinais que pudessem aderir a esse parcelamento. E aí, como tinha limitado a legislação a condições especiais de parcelamento, o Ministério da Economia acabou publicando uma ampla lista, né, de possibilidades para aderir. Acontece que o veto presidencial ele não é sempre a última decisão. O Congresso pode derrubar esse veto. Exato. E foi o que aconteceu em março desse ano. O Congresso derrubou os vetos do presidente com relação a uma série de situações que a lei previa. Então, entre elas está a redução para alíquota zero de 4 tributos federais, PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. Também há uma situação especial para o segmento de eventos, onde há uma indenização para quem teve, em comparação ao ano de 2019 para 2020, uma redução em mais de 50% sobre o faturamento. E aí haverá uma indenização sobre o valor da folha de pagamento na manutenção dos funcionários. Tem uma condição bastante importante pontuar nessa questão, que é o seguinte: há uma limitação de indenização de 2,5 bilhões de reais, salvo engano, numa questão global. Ou seja, quem se enquadrar nas condições de ter essa indenização tem que procurar o mais rápido possível, porque após ser colocado na lei orçamentária do próximo exercício, né, vai ser limitado a quem já fez o pedido de indenização. Então, quem não fizer esse pedido ainda esse ano, é muito provável que não consiga essa indenização. E quem se enquadraria? Isso. Vamos lá, é bem ampla realmente a lista de empresas, né? Existe 2 anexos, o anexo 1, que são as empresas diretamente ligadas a eventos, que aí seriam empresas de viagem, de transporte de pessoas, empresas do segmento hoteleiro, e a gente tem o anexo 2, que aí entrariam bares, restaurantes e alguns outros segmentos. O que acontece? Existe, para quem é desse anexo 2, a necessidade de estar cadastrado no Cadastur, que é um cadastro federal de turismo, em março de 2021. Entretanto,
há uma situação complicada. Nós temos na Constituição Federal o princípio da livre concorrência, que é para que todas as empresas tenham pé de igualdade para competir entre si. E aí como é que você coloca para competir uma empresa que tem um incentivo fiscal de redução a zero dos tributos federais com uma empresa que de repente até se enquadra nas condições, mas foi criada posterior a essa data, então não teria livre concorrência. Então, judicialmente, as empresas que não estão cadastradas no Cadastro conseguem, através do advogado, também se enquadrar e ter esse mesmo benefício. Também é importante pontuar que esse benefício ele não se enquadra para empresas do Simples Nacional. O Simples Nacional ele é um regime considerado um incentivo fiscal e não pode ter cumulação de benefícios fiscais. Então, caso a empresa seja optante do Simples, ela não poderá reduzir a zero a sua carga tributária federal. Desculpa, eu fiquei um pouco em dúvida em relação à indenização. Que indenização é essa? Bom, vamos lá. A indenização vai ser feita pelo governo federal com relação ao valor gasto com folha de pagamento durante esse período de redução de faturamento. Então é uma compensação. É um pagamento. A compensação não vai ser em créditos tributários, será realmente uma indenização monetária. É uma tipo compensação por conta dos prejuízos. Perfeito. E aí, na prática, o que o empresário ele deve fazer? Ele procura o advogado ou um contador que devem entrar com o processo fazendo essa solicitação? Exatamente, tem que observar todos os requisitos, tem que ser um processo muito bem estruturado, demonstrando o enquadramento nas condições de indenização, e aí promover esse processo administrativo para que consiga se enquadrar aí dentro da lei orçamentária do próximo exercício para poder receber essa indenização. Por que eu estou perguntando isso? Eu e a Lilian, a gente conversa, e na época da pandemia, todo mundo percebeu, muitas empresas fecharam, muitos bares, inclusive, fecharam. Mesmo esses empresários, então, que tiveram os seus estabelecimentos fechados, podem requerer essa indenização ou parcelamento de dívidas? Veja bem, não foi feito uma perfeita regulamentação de como isso vai funcionar, né? Nós temos, por exemplo, um valor global de indenização. Se o valor for superior, como ainda há uma questão, como ficará essa indenização? Será proporcional aos pedidos ou será limitado aos primeiros que pediram? Então tem algumas questões que ainda são discutíveis. Eu entendo que sim, quem fechou também poderia fazer o pedido e ter essa indenização. Porque veja bem, o empresário fechou o estabelecimento, ele já está com um prejuízo considerável porque você deixa um passivo. E aí, se houver a possibilidade de indenização, ao menos você reduz o seu prejuízo. Também é importante pontuar, Marcelo, o seguinte: tem que ter uma redução de mais de 50% no faturamento de 2020 com relação a 2019. Então, o que acontece? Se o cara fechou durante o período de 2020, ele não completou o exercício. E aí, obviamente, não vai cumprir o requisito porque não vai ter um ano fechado. A ideia da indenização é justamente para quem suportou o prejuízo, mantendo os funcionários, né? Então, assim, Danilo, você disse que você entende que é possível a indenização. Tudo bem, mas provavelmente será uma discussão judicial porque administrativamente é pouco provável que eles aceitem. A ideia da indenização é para quem suportou o prejuízo trabalhista mantendo os funcionários. Danilo, muito importante esta informação, porque é um serviço até de utilidade pública, né? Então, você que é empresário do setor de serviços e que está nos ouvindo, preste atenção no dado que o advogado tributarista Danilo Zaninello está trazendo. Se você, no período da pandemia, tanto para 2020 quanto 2021, Danilo? A indenização é para 2020. 2020, isso. Ok. Se você teve 50%. Uma redução superior a 50%. Do seu faturamento. Perfeitamente. Você pode entrar com um processo solicitando indenização do governo federal. Não quer dizer que você vai receber absolutamente tudo, mas você pode pleitear. E aí a pergunta que a gente sempre se faz em tratando-se de processos judiciais: demora? Veja bem, inicialmente é um processo administrativo, né? A previsão, pelo histórico do governo federal, é que a gente sempre consiga receber um ano posterior a LOA fechada, né?
a previsão da lei orçamentária anual. Sim. Então, a expectativa é que a gente consiga receber, eventualmente aí em 2023, mais tardar em 2024, essa indenização. Outra informação importante é que também cabe para aquelas empresas que têm esse KNAI como KNAI secundário. Então, muitas vezes, temos casos aí de empresas que são padarias e restaurantes, onde o KNAI principal é padaria e o secundário é o restaurante. Também se enquadram na previsão. E aí você gostaria de saber se você já está sendo procurado, se o seu escritório já está sendo demandado neste sentido por empresários que se enquadram aí no PERSE. Já, até porque quando houve aquela possibilidade do parcelamento, nós já havíamos sido procurado por diversas empresas para fazer esses parcelamentos com as condições especiais, e aí nós já tínhamos ali um rol de clientes que nós tínhamos conhecimento que se enquadrava. A partir de março desse ano, quando foi derrubado o veto presidencial, já foi começado um trabalho por essas empresas, e também novos clientes estão procurando, principalmente aqueles clientes de contadores que acompanharam o nosso trabalho durante o ano passado, para que a gente pudesse pleitear aí essas situações. Outra informação, acabei de me lembrar, a redução a zero da alíquota não é vinculada à perda de faturamento. Então, mesmo aquelas empresas que não tiveram uma redução de faturamento, podem pleitear a redução a zero das alíquotas federais. É isso, nós estamos falando com o advogado tributarista Danilo Zanimelo sobre o PERSE, que é o Programa de Retomada do Setor de Eventos, criado em 2021, teve veto do presidente, foi derrubado, portanto agora permite que você, empresário do setor de serviços, e a gente está falando aí mais especificamente de turismo, de bares e restaurantes, que teve queda no faturamento em mais de 50%, ou eventualmente até fechou o estabelecimento, você tem o direito de solicitar indenização e também parcelamento de tributos junto ao governo federal. Danilo, deixamos de falar alguma coisa? Eu acredito que as informações principais são essas. Existem algumas outras condições que a lei também prevê, mas aí nós precisaríamos de pelo menos mais meia hora de entrevista aqui. Eu acho que essas são as informações principais, são as que trazem um maior resultado para o empresário. A gente está vivendo um momento de recessão agora, um ano que gera bastante polêmica por ser um ano político, e com certeza o empresário ter dinheiro no bolso nesse momento é importante até para a geração de empregos. Perfeito. Danilo, muito obrigado pelas informações. Quando tiver aí assunto relevante que impacte a vida econômica e social da população, conte com a gente aqui para divulgação, tá bom? Eu agradeço o espaço mais uma vez, um bom dia a todos. Valeu, bom dia, bom trabalho.